Lorde, quais as piores pontos da história de Shadowlands, na sua opinião? Essa é uma pergunta muito boa e muito complexa. Lá, na hora que tem uma nova assinante, valeu, Tatakeu! Valeu pela assinatura, Tatakeu! Valeu, Tatakeu! Muito obrigado, valeu pela assinatura, Tatakeu! Então, vamos lá. Essa é uma pergunta bem interessante e bem complexa. Por quê? Porque, como você mesmo colocou na sua pergunta, são vários pontos. Eu vou aqui elaborar os pontos que mais me incomodam. Vamos lá. Primeiro ponto que mais me incomoda: história demais. A Blizzard, em vez de focar numa história, ela decidiu contar 5 histórias ao mesmo tempo. Ela decidiu contar a história de cada zona, tá? Bastion, Revendreth, Maldraxxus, Ardena, e mais a história do Carcereiro ao mesmo tempo. Se você for mais a fundo, você vai perceber que na verdade não são só 5. Porque a gente poderia falar, beleza, a história de Bastion. Mas dentro da história de Bastion ainda tinha a história do Pelops e da Cleia. Dentro de Maldraxxus tinha a história da Draca. O Carcereiro, você tinha a história dos Eternos. Então, na verdade, se você for a fundo, você vai ver que ela quis contar mais 7 histórias ao mesmo tempo. E, obviamente, ela não conseguiu contar nenhuma história. Quando você tem um tempo limitado, quando você tem um filme, você não coloca 10 protagonistas, porque não vai dar para você contar a história de 10 protagonistas. Você pode até ter 10 personagens, como o Esquadrão Suicida. Você escolhe 1 ou 2 para ser os principais, foca a história deles, foca nele. E de resto, fica como secundário. A Blizzard não. Ela quis contar a história de todo mundo. Então isso, e ela não conseguiu contar a história de ninguém. Primeiro ponto que mudou. Segundo ponto, não contar a história que era realmente importante. Qual que era a história importante? Da Sylvanas e do Carcereiro. O Carcereiro é o Thanos do World of Warcraft. É o maior vilão que nós já enfrentamos na história de World of Warcraft. É um vilão que quer refazer toda história, todo o universo. E nós não sabemos nada dele. Como é que você vai se importar? Como é que você vai ligar quando acontecer alguma coisa se você não tem a ligação emocional com aquele vilão? Imagina o Thanos. Imagina que o Thanos nunca tivesse aparecido, nunca tivesse falado da Joia do Infinito, aí no final do Guerra Infinita, ele dá o estalo. Só que ele só teria aparecido metade do Guerra Infinita. Ele apareceu nem metade do filme, ele não apareceu. Nada. Aí no final ele dá o estalo. Você acha que a sua reação seria a mesma? É óbvio que não. Esse tipo de história tem que ser contada aos poucos. Então, o que a Blizzard deveria ter feito? Em vez de ficar contando pra gente a história de Bastion, dos Perjuros, da Cleia, do Pélagos, em vez de Ardena contar a história dos Drustos, que não leva a lugar nenhum, em vez de contar a história do Vol'jin, que não leva a lugar nenhum, em vez de contar a história do Bolsonaro, que não leva a lugar nenhum, que é legal, mas que não leva a lugar nenhum, a história da expansão tinha que ter só da Sylvanas e Carcereiro. Tudo. Então, quando a gente chega em Bastion, a gente descobre um pouquinho o que são os Eternos. Aí quando a gente vai pra Ardena, a gente descobre um pouquinho quem é o Zovaal. Aí quando a gente vai pra Maldraxxus, a gente descobre por que o Zovaal traiu seus irmãos. Aí quando a gente vai pra Revendreth, a gente descobre por que a Sylvanas está com o Zovaal. E aí quando termina o leveling, a gente entende o que está acontecendo, a gente se importa. Ah, Codex, mas está se precipitando porque a história não terminou. Não é assim que funciona. Você não pode contar a história quando ela termina. Porque toda aquela jornada do herói já aconteceu. Todo aquele momento que você quer emocionar o espectador já passou. Você não vai emocionar o espectador se a Sylvanas fizer um grande sacrifício final, porque a gente não tem a menor ideia do que ela está pensando, que ela está fazendo. Ninguém vai lutar pelo Carcereiro, porque talvez o que ele esteja pensando seja até bom pra gente, se a gente nem sabe o que ele é, se a gente não tem nenhuma ligação emocional com ele. Então o que a Blizzard tinha que fazer? Ela tinha que... O leveling não é para contar histórias paralelas. É para contar a história principal, exatamente como fala Final Fantasy XIV. Essa história do Bolsonaro, que é muito foda, essa história dos Drustos, que é muito foda, que é legal, essa fica pra quê? Side quest.
A história principal tem que ser a história da expansão. Ponto. E é isso. Ela tinha que foca na história e focar naquela história. Porque é o que eu sempre digo. O problema da história de Shadowlands não é exatamente... O problema da história de Shadowlands não é exatamente a história que ela quer contar. É a maneira como ela conta a história. A crítica que eu faço a Shadowlands não é que a história não faça sentido, não é que a história não seja boa. É a maneira como ela conta tá errada. Sabe aquele livro que você pega, que você sabe que tem uma boa trama, sabe que tem umas boas ideias, mas o escritor é horroroso? É mais ou menos isso. A história que foi contada, ela é ruim. A maneira como eles contaram essa história foi ruim. Sacou? Então, pra mim, em vez de discutir os pontos da história em si, nós temos que discutir como a Blizzard narra essa história. Como é que a Blizzard conta essa história dentro do jogo. Porque não adianta, ela pode fazer a melhor história do jogo, ela pode fazer a melhor história do mundo. Se ela continuar contando assim, vai continuar tendo problema. A gente vai continuar reclamando e a gente vai continuar sem ter essa ligação com os personagens, sacou? Pra mim, basicamente é isso que tá acontecendo.